O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A cor branca que nós vestimos, nós sacerdotes, no dia de hoje, é dedicata à luminosidade de Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, que nós veneramos, elogiamos e exaltamos como Mãe de Deus. Não há uma dignidade maior do que esta. E nós, com todo o respeito, veneramos e amamos Nossa Senhora. E Nossa Senhora é a Mãe de Jesus, Filho de Deus, mas se torna homem porque é filho de Maria. Nós temos sempre de lembrar este contexto de vida de Jesus é a nossa vida que depende dele. Por isso que somos cristãos. Enquanto cristãos que pertencemos a Cristo, é claro que pertencemos também a Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe. Porque Jesus é uma nova entidade. Ele como cabeça, nós como membros de Jesus, e tem um Pai só, o Pai do céu, nosso Pai agora, por isso rezamos Pai Nosso, e uma Mãe só, a Mãe de Jesus, nossa Mãe. Isto vai sempre acontecer sem nenhuma interrupção lá no céu, por toda a eternidade. Este contexto que estou anunciando serve para entender a resposta de Jesus, que aparentemente dá a entender que Jesus está desprezando a sua mãe. Quem é minha mãe? É só quem faz a vontade do Pai é minha mãe. É para nos colocar no contexto da liturgia de hoje. Quem está celebrando nesta missa é o Padre Mauro Henrique, como já disse, que deixou a família dele, deixou Belém, que ele é filho de Belém, e está trabalhando na Argentina. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Para ele são os argentinos agora. Eu sou italiano, venho da Itália, mas estou aqui em Belém, trabalhando nesta igreja que está em Belém do Pará, no Brasil. Quem são meus irmãos agora? Os deixei lá na Itália, mas os irmãos são todos vocês. Esta abertura, prolongamento da fraternidade que Jesus quis nos anunciar, caríssimos irmãos, não é ofender meus irmãos, meu pai, minha mãe, nem Padre Mauro, nem eu, nem qualquer outro missionário ou sacerdote ou pessoa consagrada gostaria de humilhar ou desprezar a própria família biológica. Mas pelo fato que nós somos batizados e batizadas, pertencemos ao corpo de Jesus, à igreja, a grande família de Deus, é claro que o vínculo muito estreito biológico de uma família deve se ampliar
a grande família definitiva. Não somos destinados a ficar sempre sobre a terra. Somos destinados a fazer parte da grande, definitiva família. Este é o projeto de Deus, que Jesus veio nos anunciar. Não se despreza ninguém, mas só se amplia, se enriquece esta fraternidade que de particular, de uma família com aquele sobrenome particular, se torna uma família universal, católica, que é a mesma palavra, universal. É uma família eterna, a família de Deus. É neste clima, neste contexto, que colocamos a resposta de Jesus. Diz o Evangelho de hoje, no início, que Jesus estava falando ao povo, a multidões, que a missão de Jesus, depois de 30 anos que ele passou em Nazaré como carpinteiro, no silêncio, na oração e no trabalho, até que enfim o Pai do céu lhe revelou que chegou a hora de ele anunciar à humanidade o projeto do Pai, que é o reino de Deus. O que é este reino de Deus que Jesus anunciava quando ele falava ou ao grupo dos apóstolos ou às grandes multidões? O reino de Deus, não o reino do mundo, o reino de Deus. O que é este reino de Deus que Jesus anuncia? Jesus tem uma visão eterna, ele é Deus, não está restrito a este mundo limitado, criado por Deus, criatura de Deus, mas no mesmo tempo que não é definitivo. Jesus veio nos anunciar algo que nós não podíamos nem minimamente imaginar. Veio nos chamar como criaturas humanas, homens e mulheres, de todas as regiões e todos os tempos, para fazer parte deste projeto de Deus. Ele se torna homem para nós tornarmos deuses. Este é o nosso destino. Estamos aqui na igreja esta noite comemorando Nossa Senhora do Carmo, com a esperança de nós celebrarmos a Eucaristia. Deus queira também que possamos receber a Eucaristia, nos alimentando com o corpo divino de Jesus, porque esta nos dá a ressurreição e nos dá a vida eterna, para a qual nós somos destinados. O reino de Deus é este reino definitivo. Como criaturas, caríssimos irmãos, sobretudo porque pecadores, ninguém tem direito de possuir a vida eterna, que é uma herança exclusiva de Deus. Mas Deus, que é amor, anuncia que também a criatura humana vai receber o reino de Deus, vai viver na casa de Deus, vai possuir a herança de Deus, vai ser como Deus, como nós seremos lá na casa do Pai, depois da nossa morte. Este é o nosso verdadeiro destino, que nobilita e dignifica a nossa existência humana, provisória, muito corrida, muito transitória, mas que tem uma meta e um destino maravilhoso, divino, graças à bondade, amor e à misericórdia de Deus. Isto que Jesus anunciava ao povo. Quando, portanto, os parentes de Jesus, primos, parentes de Jesus, num vilarejo Nazaré tão pequeno, vieram procurar a Jesus para falar com ele, Nossa Senhora estava com eles, Jesus estava falando disto, às multidões, ao povo. Então ele aproveita desta oportunidade para frisar este aspecto de abertura total da nossa vida. Não podemos nós ficarmos aprisionados dentro do pequeno esquema biológico de uma família puramente do sangue. Jesus veio nos dar uma dimensão melhor, o que anuncia aquelas multidões. Quem faz a vontade de meu Pai,
este sim é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A nossa família não é mais aquela biológica só, que nós temos de respeitar, venerar, sacrificar-se por ela, mas não é a definitiva. Temos de ter uma abertura, como Jesus nos ensina, a considerarmos todos nós como irmãos e irmãs, os vizinhos, os longes, os que estão até adversários nossos, todos nós estamos agora de amá-los com o coração de Jesus. Todos somos verdadeiramente uma família. É nesta família que nós temos de realizar as nossas obras. Onde nós vamos apanhar um exemplo que realiza de verdade esta vontade de Deus, que é a condição sine qua non para nós sermos membros ativos desta família, como irmãos e irmãs e mãe de Jesus? Eis Nossa Senhora, que não fica desprezada. Jesus sabia muito bem que falava da mãe, não para marginalizá-la, mas para colocá-la como exemplo. Não há criatura no mundo que apareceu desde Adão e Eva até o fim do mundo que tinha feito a vontade de Deus na sua perfeitíssima obediência e fidelidade. Maria, eu sou a serva do Senhor, se faça de mim segundo a tua palavra. E Maria demonstrou no Evangelho que nos relata aquele poucos gestos e palavras de Maria, como ela ficou fidelíssima sempre a este programa de vida que anunciou o anjo Gabriel quando lhe fez a proposta de aceitar de ser a mãe do Redentor de Jesus. Quem sou eu que possa resistir à vontade de Deus? Eu sou a serva dele, se faça de mim conforme quanto ele quer. E esta atitude é uma atitude existencial. Sempre assim foi Maria, fazendo sempre a vontade de Deus. Exemplo clássico que nenhuma mãe poderia imitar a Maria, porque não tinha a mesma espiritualidade tão fecunda de Nossa Senhora, aos pés da cruz. Maria, como Jesus, o filho dela, que estava na cruz, faz a vontade do Pai, em silêncio. Qualquer mãe teria reagido naquele momento, vendo o próprio filho inocente ser maltratado naquele jeito tão cruel. E ela fica em silêncio, ao lado da cruz, fazendo a vontade de Deus. Sabia que Deus é Pai, que estava sofrendo, diríamos nós humanamente, vendo o próprio filho sendo sacrificado para salvar a mim e a cada um de nós agora, e Maria colaborando com Jesus, se faça de mim segundo a tua palavra. Não vou me rebelar, não vou reagir. Aceito humildemente esta vontade dolorosa, mas necessária para poder salvar a cada um de nós. Nós estamos presentes naquele momento no coração de Nossa Senhora. Por isso Jesus podia dizer com toda a convicção a João, o discípulo ao lado da cruz, junto com Maria: eis aqui a tua mãe. Esta minha mãe agora é a tua mãe. Maria que nos gera a todos. E hoje, caríssimos irmãos, estão fazendo a comemoração de um dos títulos mais tradicionais de Nossa Senhora, Nossa Senhora do Carmo ou do Carmelo, que é uma região no norte de Israel, perto do Líbano, uma região muito bonita. E neste Monte Carmelo, não muito alto, mas se chama Monte, vivia o grande profeta Elias, o maior profeta do Antigo Testamento, antes de João Batista. E a tradição diz que daí que surgiu a ordem dos carmelitas, que é o nome de Carmelo, carmelitas. E um grupo de homens se reuniu lá com São Simão Stock, neste Monte Carmelo, e a tradição diz que Nossa Senhora apareceu a eles
convidando-os a fundar uma ordem religiosa nova. Estamos em 1200, tá? 8 séculos, 9 séculos atrás. E entregou a este Simão Stock, São Simão Stock, hoje o escapular do Carmo, que hoje se usa nesta religiosidade popular. Muito vestem deste escapular do Nosso Senhor do Carmo, dando a entender que quem vestir deste escapular é como se recebesse um escudo, uma espécie de proteção especial por parte de Nossa Senhora contra os avanços do maligno nosso inimigo, que fica com inveja e com raiva quando uma pessoa se entrega a Nossa Senhora. O inimigo de Maria, que pisou na cabeça da serpente conforme a profecia do Gênesis, é claro que se torna inimigo de todo aquele que procura Nossa Senhora. Estamos bem protegidos. Que Nossa Senhora do Carmo ou do Carmelo, como melhor a gente possa pronunciar, possa nos proteger a todos, caríssimos irmãos, nos acompanhar a toda a vida. Nossa Senhora que sofreu aos pés da cruz, como já dissemos, e a Nossa Senhora gloriosa que está no céu, com o corpo também. E ela vai sossegar, não está descansando lá no céu. Ela vai sossegar só quando, no fim do mundo, ela vai reparar que todos os filhos e filhas delas, redimidos pelo sangue do próprio Filho Jesus, estão já na casa do Pai, fazendo esta bela, grandíssima família, em que vai ter um Pai só, o Pai Nosso, o Pai de Jesus, uma Mãe só, a Mãe de Jesus, nossa Mãe. E ela intercede por nós. Cabe a nós, então, continuar esta devoção filial à Nossa Senhora. Não tenhamos medo, não desistamos, embora recebamos críticas dos nossos irmãos cristãos que não querem ter a coragem de homenagear a Nossa Senhora como o Evangelho faz, e o Espírito Santo não pode mentir, mas nós, fiéis, às vezes sem sabendo como, mas continuamos bem educados, dóceis à ação do Espírito Santo, homenageando a Nossa Senhora do Carmo, ou de Lourdes, ou de Fátima, ou de Pompeia, qualquer que seja o título, é sempre a mesma Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, nossa Mãe, que nos prepara, nos protege com a sua devoção e a sua intercessão, nos esperando a todos na casa dela, para com ela e como ela glorificar a Santíssima Trindade pela graça e misericórdia que nos acompanhou por toda a nossa vida. Aí sim, glória a Deus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva!